Bom, a segunda lei sistêmica é a lei do pertencimento. O que essa lei vai falar para nós? Que todo aquele que faz parte de um sistema, ele tem o direito a pertencer àquele sistema. Por que parece uma redundância? E eu vou mostrar para vocês que não é. Porque o ser humano é muito complexo. E o ser humano é muito complexo e, infelizmente, no seu próprio movimento de dominação e submissão, como se isso fosse garantia de sobrevivência. Isso é um pensamento atávico em nós que a gente ainda precisa transformar para deixar de ser tão belicoso como a gente vem sendo, né, há séculos, há gerações. Né? A gente ser um pouco mais pacíficos, entendeu? Mais empáticos, né? Porque a gente sempre acha que vai perder o lugar. Então essa questão do pertencimento, ela não é óbvia. Por quê? Porque muitas vezes quando você diz não para as coisas que o sistema acha que são importantes, esse sistema vai tentar te excluir. E esse processo de exclusão, ele gera, infelizmente, mas muito marcado nas experiências das pessoas, gera muita dor, gera muita angústia, gera muita tragédia, ok? Por quê? Porque você está rompendo uma lei básica do sistema. Não interessa se a pessoa não fez o que você quis, ou que você concordava, ou que o grupo familiar entendia como importante. Né? Isso não quer dizer que você não vai dar limite para essas pessoas quando você tem razão, quando aquilo que elas estão fazendo, por exemplo, está interferindo negativamente de verdade no sistema. Mas a maioria das vezes, né, o ressentimento do sistema que gera essa reatividade de excluir a pessoa está muito calcado nas neuroses e psicoses geradas no grupo. Entendeu? Então, se você quer ser mais saudável, você é taxado, né, de uma pessoa que não pode pertencer porque você não está semelhante àqueles que concordam, por exemplo, com aquelas neuroses, com aquelas psicoses. Então, geralmente é isso que a gente vê. Então, voltando nessa coisa básica da lei do pertencimento. Nasci nessa família, fui adotado nessa família, entendeu? Passei a fazer parte dessa família, eu tenho o direito de pertencer. Eu tenho o direito de que as pessoas, de alguma forma, não aceitem a diversidade que eu estou trazendo para cutucar a zona de conforto do sistema e fazer esse sistema crescer. Porque se esse sistema não gerar pessoas aventureiras, criativas, curiosas, até certo ponto rebeldes, entendeu? Com o status quo do sistema, esse sistema vai tender a se contrair e ele vai caminhar para uma energia de morte. Entendeu? Como é que um sistema caminha para a energia de morte? Quando a gente percebe ao longo das gerações que, sei lá, morrem muitos jovens antes de darem descendentes, por exemplo, as pessoas se casam e têm problemas de infertilidade para reproduzir, né? Então, assim, esse sistema pode tender à morte, ok? Quer dizer, ele vai deixar de existir num contexto de um sistema maior, ok? Mas se eu observo a lei do pertencimento, se eu vou tomando consciência disso e a partir do momento que eu crio o meu ambiente familiar, né, o meu grupo lá na empresa, né, e vou fazendo essas observações, a tendência desse sistema é expandir com coisas novas, expandir com cura, porque se eu me nego às questões de repetição lá atrás, por exemplo, de exclusão, e faço algo de diferente, sou mais empático, sou mais inclusivo, entendeu? Esse sistema tende à expansão, porque essa é a saúde do sistema. No vídeo anterior a gente falou sobre a lei do pertencimento. Se os jovens também começam exageradamente a negar o que veio antes, sem a devida observação e acolhimento e respeito, essa arrogância dentro do sistema também gera uma contração na consciência do sistema e esse sistema ganha mais energia de morte do que energia de vida. Isso se desequilibra as duas polaridades. Aqui da mesma forma. Se eu começar a excluir as pessoas pela imagem, pelo que elas fazem, pelo que elas escolhem, entendeu? Eu vou gerar uma contração no sistema, tendendo a aumentar as possibilidades de tragédia, de cargas de morte, ok? De novo,
né? Fazer o processo da inclusão não significa não dar limites para aquilo que decididamente não for legal dentro do sistema, mas excluir completamente a pessoa, escorraçar completamente a pessoa, tentar fazer com que aquela pessoa não exista, isso é prejudicial para o sistema, isso gera uma contração no sistema. Por exemplo, as crianças que morreram, mesmo em processos de aborto natural, entendeu? Elas precisam ser incluídas. É necessário que essa família fale sobre isso, sobre a existência delas, porque tem um posicionamento. Vou mostrar uma coisa para vocês. Suponhamos que nessa família aqui, a primeira gestação, sei lá, desse casal, entendeu? Tenha sido abortado. Sei lá, aconteceu uma doença, alguma coisa, eu não sei. Alguma razão, essa criança não pôde se desenvolver, ela não pôde nascer naturalmente, normalmente se desenvolver, mas ela continua pertencendo. Se eu excluir essa criança daqui, o que a gente vê muito? Essas outras tentando trazer à tona a outra para o lugar dela. De que jeito? Sintomas muito cedo, psicológicos, né? Alguns casos de depressão, de tiques nervosos, né? De transtorno obsessivo compulsivo, muitas coisas. Claro que cada caso tem que ser avaliado singularmente, mas estou falando de situações que eu já tratei, por exemplo. Basta você colocar, inserir, essa família entender, esse casal entender a importância do posicionamento de pertencimento dessa outra criança, não é, que não pôde nascer, que essas outras se acalmam e a chance delas voltarem para um comportamento, uma experiência emocional e afetiva melhor é muito grande, ok?